Obrigada, Senhor Deus, Pai bondoso, Pai amado, por mais esse dia que o Senhor está dando para cada um de nós, Senhor, por essa bênção maravilhosa e esse privilégio que temos de poder estar juntos nesta manhã, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus conselhos, Pai. Fica conosco, que o Teu Santo Espírito possa realmente abrir a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa falar através de mim, Senhor, e que a Tua palavra possa ser entendida e que nós possamos, por meio dela, sentir o desejo sempre de estar contigo, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor nos pede, porque sabemos que é melhor para a nossa vida, Pai. Amém. Abençoe esse momento, entregamos então em Tuas mãos. Já te agradeço cada um que aqui está, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Nossa, que fraquinho, né? Está todo mundo com fome já. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ai, como é bom assim, né? Feliz sábado a todos, né? Que bom nós podemos estar aqui juntos nessa manhã tão agradável, né? E tão abençoada. Sempre digo que o sábado para mim é um privilégio e acredito para cada um de nós também, porque nós nos aproximamos mais da palavra de Deus e nos fortificamos na nossa fé, né, para realmente iniciarmos uma nova semana já com sabedoria vinda de Deus. Há alguns anos atrás, irmãos, eu estive aqui nesse município, né, fazendo um trabalho missionário e senti muita alegria por tivemos Portão, a igreja de Portão toda esteve aqui, né, e tivemos em toda a cidade aqui, foi muito gostoso, sabe? A gente passou o dia aqui. Eu amei, assim, aquele dia, sabe? E que nem a gente comentou na lição, a gente sente alegria, né? Por quando passa a esperança que a gente tem para outras pessoas, né? Isso é muito gratificante para a nossa vida, com certeza. Também vi aqui hoje, né, no comentário ali, muitas pregadoras e muitos pregadores, né? Acredito que seja uma igreja muito abençoada, né? Gostei muito aqui, achei muito aconchegante a igreja de vocês. Nunca tinha vindo aqui na igreja ainda, né? Já fiz o trabalho aqui, mas não tinha vindo. Então é uma alegria. Alguns eu conheço, outros não conheço, talvez são novos na fé, né? Mas que bom que a gente está aqui junto nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. Como foi o Dia da Mulher essa semana, trouxe uma mensagem talvez mais em homenagem às mulheres, mas que servem para todos nós. Fala da mulher virtuosa, muitos devem já ter lido esse texto. A gente encontra ao longo da Bíblia, né, muitas mulheres extraordinárias e piedosas, mulheres bondosas, né, mulheres que realmente são exemplo para todos nós, né? Mas a mulher virtuosa, que a gente vai ler no texto a seguir, ela realmente é digna de um louvor especial. E nós vamos ver por quê. Nós vamos abrir lá em Provérbios 31. Provérbios 31, ali nós vamos ler o verso 10 ao verso 31. Deixa os irmãos abrirem. Provérbios. Tá, já cheguei. Provérbios 31, verso 10 ao 31. Ali diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos.
E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém, meus irmãos. Que mulher, né? Eu li esse texto e disse assim, que super mulher, né? Porque tudo que ela faz e desenvolve ali, a gente vê que é com sabedoria, que é com amor, né? E ao longo dos séculos, muitas mulheres têm admirado essa mãe que fala ali e essa esposa, né? E têm sido por ela desafiadas, né? E a gente também, quando lê essa mensagem dessa mulher, a gente... Quantas lições a gente tira para a vida da gente, né? Como a gente... Eu fico assim pensando às vezes como talvez tantas coisas que a gente deveria fazer ou mudanças para melhorar cada vez mais, né? Para ser bem sucedida que nem essa mulher era, né? E fazia todas as coisas. E neste poema a gente vê que o mais importante não é a identidade dessa mulher, mas é o caráter que ela tinha e realmente ali o caráter e a força, né, que ela tinha para fazer todas aquelas coisas que ela fazia. Porque a gente vê ali, no decorrer desse tema ali, que ela fazia com dedicação, que ela fazia com amor, ela fazia, né? E ela fazia com alegria, né? Todo o trabalho que ela desenvolvia, ela fazia com a maior vontade, né? E às vezes a gente pode pensar assim, será que nós hoje, no nosso dia a dia, a gente tem realmente feito todas as coisas com amor, com dedicação, que nem essa mulher fazia? Porque muitas vezes hoje as coisas são tão atropeladas, são tantas coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, que a gente acaba se estressando, né? Tem tantas mulheres hoje que vivem com estresse, com depressão, às vezes decorrente da própria rotina, do próprio trabalho, que a gente estava até comentando na lição. Às vezes as pessoas pegam tanto trabalho para fazer que acabam se estressando muitas vezes, né? E não levando uma vida equilibrada, assim como Deus deseja para cada uma de nós, para a gente poder ter realmente paz e felicidade, né, na nossa vida. E ali diz, essa mulher rara é um exemplo de virtude, confiável, diligente, organizada, seu marido confia nela plenamente, seus filhos adultos tomam a iniciativa de louvá-la, seu lar é um exemplo de eficiência, ainda assim encontra tempo para ajudar os necessitados, e também ajuda a multiplicar os recursos de sua família, né? Então, eu achei, assim, muita coisa boa, né? Inclusive, diz ali, seu lar é um exemplo de eficiência. Como é que está sendo os nossos lares hoje, né, irmãos? A gente sabe que a verdadeira igreja, ela começa nos nossos lares, né? Como nós estamos vivendo hoje, a harmonia que nós estamos vivendo com os nossos filhos hoje, o que nós estamos pregando dentro dos nossos lares para ser um exemplo para a nossa comunidade, né? Como é que a gente está vivendo, né? O que nós estamos passando, inclusive para os nossos filhos que vivem com nós? Será que o nosso testemunho tem sido eficiente para que os nossos filhos também estejam junto conosco, pregando a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, na igreja é muito fácil a gente estar bem, a gente mostrar uma aparência boa, né? Mas o importante é como a gente é fora da igreja, né? O que a gente vive fora da igreja para ser um exemplo em todos os momentos da nossa vida, né? Uma vez um pregador pregou lá na igreja central e ele foi bem direto, assim, sabe? Ele falava as coisas, sim, diretamente. Ele dizia assim... Sabe por que, irmãos, que muitos pais hoje não têm os filhos na igreja? Porque a gente vê, né, muitos pais hoje na igreja e os filhos não acompanham, né? Ele disse assim, eu vou ser bem direto, ele disse assim, né, é por culpa dos próprios pais, né, que os filhos não estão na igreja, né? Mas às vezes a gente tem que avaliar muito as coisas, porque às vezes eu vejo assim, a gente cria os filhos, pode criar desde pequeno até na igreja,
mas eles têm um livre-arbítrio também de quando forem grandes, né, decidirem o caminho que eles querem seguir. Então, muitas vezes a gente não pode botar a culpa nos pais, mas é a própria pessoa que toma a sua decisão, quando for adulta, né, de querer ou não seguir esse caminho. Mas, com certeza, a influência positiva dos pais, desde o início, né, da criação, ajuda muito, né, os nossos filhos. Os meus filhos não se criaram na igreja adventista, a gente era da luterana, então a gente começou a estudar junto com nossos filhos. Eu tenho a minha filha que nos acompanha hoje, um filho casado, né? E a minha mãe também nos acompanha hoje, que ela mora comigo. Então a gente começou a estudar junto com nossos filhos. Meu filho já tinha 15 a 16 anos, ele tinha bastante influência dos amigos, da turma do colégio, né? Então a gente começou, graças a Deus que eles aceitaram estudar junto com nós. E graças a Deus, eu louvo a Deus hoje, porque desde que a gente estudou junto, a gente se batizou junto e a gente já está há 20 e poucos anos na igreja juntos, né? E daí a minha nora também veio e não era da igreja e aceitou junto, sabe? Então, eu sempre digo assim, o exemplo nosso foi muito positivo. E em cada coisa que a gente deixava a desejar, a gente via que eles, né, tentavam regredir, né? Então a gente sempre tinha que dar bons exemplos, tanto até hoje na nossa vida, se nós fizemos alguma coisinha, né, que eles já chamam a atenção de nós, né? Os filhos sempre estão atentos ao que a gente faz, né? E assim que nem a gente tem que estar sempre atento ao que eles fazem. A gente sempre tem que estar muitas vezes exortando, chamando a atenção, né? Isso tudo é obra de Deus também, para que a gente possa, né, realmente ter uma vida conforme seja a vontade de Deus. Mas essa mulher aqui, irmãos, vocês conseguiram ver nesse texto qual é o segredo que ela tinha? Porque ela era tão bem sucedida? Alguém quer se arriscar? Ela temia o Senhor. Temia o Senhor, né? Ela temia e reverenciava a Deus sobre todas as coisas, né? Isso é a principal coisa, né, que nós, cada um de nós, temos que fazer, temer. E a gente sabe que temer ao Senhor não é ter medo de Deus, né? Mas é ter respeito, né? Ter realmente a responsabilidade de fazer e desenvolver na nossa vida aquilo que Deus quer para nós. Que no momento que a gente conhece a Deus, que a gente abriu realmente o coração para Deus, não tem como não se entregar, né? Entregar a nossa vida inteira nas mãos de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele dirija conforme a sua vontade, não muitas vezes conforme a nossa vontade, né? Porque se nós formos dirigir a nossa vida conforme a nossa vontade, irmãos, eu dou a certeza, dá tudo errado, né? Então, no momento que a gente consegue ouvir os conselhos de Deus, pôr em prática na nossa vida, isso vai ser a maior bênção para cada um de nós. E ali, eu quero ler alguns versos que referência ao temor a Deus, o que Ele nos proporciona na nossa vida, que proporcionou para essa mulher, né? Ali eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios 7:1, nós meditarmos um pouquinho. Se alguém quer ler, pode ler, 1 Coríntios 7:1. Quando ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. A senhora falou primeiro. Primeiro? Desculpa, irmãos. Desculpa, eu falei errado. 2 Coríntios. Eu acho que eu falei primeiro mesmo. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então aqui a gente vê, né, irmão, se nós realmente nos apartarmos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, né? Nos apartarmos das coisas que vêm do mundo, que são negativas para a nossa vida espiritual. O que vai acontecer? Nós vamos nos santificar cada vez mais, né? E isso que faz também a diferença, né, para a nossa vida. A gente tem que procurar buscar as coisas boas, programas bons, lugares bons, com uma convivência sadia também, né, irmãos? E isso faz muita diferença na nossa vida. Realmente vai fazer com que nós cada vez
santifiquemos mais, nos sintamos mais perto de Deus. E depois Provérbios 8:13 ali, irmão, se alguém quer ler também. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então, o temor do Senhor, né, realmente ele consiste em nós aborrecermos o mal, né, a soberba, a arrogância, o mau caminho, que foi o que a gente estudou na lição também, né. Então, nos afastar de tudo que é mal, que aborrece, nos aborrece, né. E isso também nos faz realmente nos progredirmos mais na nossa vida espiritual. E depois ali Salmo 111:10. Salmos 111:10. Alguém quer ler? Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, vocês viram, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como nós temos que hoje, né, irmãos, ter sabedoria vindo de Deus para podermos viver em meio a esse mundo, né, que tem tantas coisas que o inimigo coloca, né, para nos atrair, para nos afastar do caminho do Senhor, para nos afastar do propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, né? Porque no momento que a gente está meio ligado às coisas que o Satanás coloca na frente, que muitas vezes tem o brilho do mundo, né? Isso é para nos afastar deste caminho de santidade que nós precisamos para nos preparar para a volta de Jesus. Então, estar atento, né, a tudo que nós, durante o dia, durante a semana, realizamos, né, se está sendo realmente de acordo com a vontade de Deus, né? Nos perguntarmos, será que o que eu estou fazendo hoje, ou realizando hoje, seria da vontade de Deus? Né? Isso é muito importante, né? Porque a palavra fala conosco, a palavra nos instrui, nos dá sabedoria, né? Para realmente sabermos o que é certo e o que é errado para podermos fazer, né? E depois Levítico, irmãos, 19:14. Levítico 19:14. Se alguém quer ler, também pode ler. Levítico 19:14. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Então aqui, esse verso nos motiva aqui a praticar o bem, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é voltada só para realmente nos educar, para fazer o bem, praticar coisas boas, né? E é o que Deus quer para cada um de nós. Ele quer, qual foi o plano de Deus, né? Quando Ele mandou Jesus para nos resgatar. Ele mandou Jesus para nos resgatar de uma vida de pecado que nós vivíamos, né? Da escravidão do pecado. Hoje nós ainda somos pecadores, mas hoje Ele nos dá a oportunidade, né, de nos voltarmos e viver com Ele para realmente reconhecer os nossos pecados e abandoná-los imediatamente. Quando nós reconhecemos que pecamos, a gente abandona Ele, confessa a Deus para estar em harmonia novamente com Deus. E isso que é o maravilhoso, né, irmãos? Por isso que a gente pode dizer que a cada dia nós podemos ter esperança que a gente está sendo salvo. Porque a cada dia, se você tem comunhão com Deus, se você lê a sua palavra, se você ora a Deus, né? A gente vê ali na palavra como Jesus orava a Deus, noites inteiras. Jesus orava a Deus pedindo força, pedindo sabedoria. Jesus, que era santo, precisava orar tanto, que dirá nós, né, pecadores, irmãos. Quanto precisamos orar, quanto precisamos dedicar o nosso tempo à comunhão com Deus, né? Para realmente podermos nos afastar de tudo aquilo que vai nos prejudicar para recebermos a salvação de Deus. E realmente a gente vive nessa esperança, graças a Deus, eu digo hoje, né? Que a gente vive nessa esperança. Por isso que a nossa maior alegria tem que ser o quê? Levar essa esperança a outras pessoas, né? Levar essa esperança para que as outras pessoas possam sentir o que a gente sente. Essa instrução, essa luz que vem de Deus, para que realmente a gente viva se preparando a cada dia, né, para esperá-lo, né?
E também essa mulher, ela botava em prática a verdade declarada por Jesus lá em Mateus 6,33, irmãos. Alguém gostaria de ler? Mateus 6,33. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, irmãos, aqui eu acho assim um verso-chave, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Será que diante dos nossos afazeres, das nossas correrias, das nossas preocupações, né, irmãos, do dia a dia, a gente está realmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus para vocês? O que vocês acham? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Alguém quer se arriscar? É quando nós levantarmos e a primeira coisa que nós fazemos é orar, né? Estudar a palavra de Deus. E nós estamos colocando Deus em primeiro lugar, né? Estudar a Bíblia, fazer oração. Tudo aquilo que a gente pode fazer para louvar a Deus, a gente está fazendo em primeiro lugar. Sim. Antes de cada decisão que a gente vai tomar na vida, buscar primeiro a Deus a orientação. Isso, muito importante, né? Tudo que nós vivemos durante o nosso dia a dia, diante dos planos que a gente tem também, sabe? Você faz um plano, você elabora um plano para a tua vida, mas não adianta eu elaborar meu plano se eu não colocar nas mãos de Deus, né? Eu tenho que colocar nas mãos de Deus tudo que eu planejo, tudo que eu vou fazer, né? Para ver se vai ser da vontade de Deus. Então, e a gente sente, né, irmãos, que quando a gente ora a Deus sobre um assunto que a gente quer fazer, ou quer um plano que a gente quer realizar, se você coloca nas mãos de Deus e começa a realizar aquele plano, as coisas vão dando certo. Mas se você vê que começa a dar tudo errado conforme o que você tinha planejado, é um sinal de alerta, né? Então, porque Deus conhece todas as coisas, conhece cada um de nós. E Deus sabe o que é melhor para mim e para você, né? Então, muitas coisas a gente pede para Deus e Deus não nos dá por quê, irmãos? Porque Ele sabe que não vai ser bom para nós, né? Ele sabe que aquilo vai talvez nos causar infelicidade. Em todas as coisas que nós fizemos, nas mínimas coisas, que nem o irmão falou ali, cada coisa que a gente for fazer, né? Se nós não ouvirmos primeiro a voz de Deus, né, podem dar errado. E realmente a gente não vai encontrar o resultado que a gente gostaria de encontrar, né? Mesmas coisas nas orações que a gente faz, né? A gente sabe que Deus tem 3 maneiras de responder as orações, a gente tem que estar atento a isso. Às vezes a gente deseja tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, mas aquela coisa que a gente deseja não vem nunca, e, né? A gente não vê o resultado daquilo que a gente pede, né? Então a gente tem que pensar assim, pô, será que realmente Deus está querendo falar comigo? Deus está mostrando alguma coisa para mim, né? Deus, a gente sabe que quer o melhor para nós, então vamos entregar nas mãos de Deus, vamos deixar Ele dirigir a nossa vida conforme a sua vontade. Isso é muito importante, irmão, em todas as coisas que fizermos, né, irmãos? Uma vez, só um exemplo assim para vocês, a gente sabe que a Bíblia é cheia de conselhos, né? Então a Bíblia, quanto a ser fiador de alguém, vocês sabem o conselho da Bíblia, né? Que a gente não deve ser fiador de ninguém, né? E uma vez, há muitos anos atrás, o irmão da igreja me pediu para que eu fosse, né, fiadora dele em um negócio que ele ia tirar um empréstimo, uma coisa, e eu sabia o conselho de Deus assim, sabe? Então eu ouvia 2 vozes. Uma voz dizia assim para mim, não, pô, você vai fazer por amor, você vai ajudar esse irmão. E outra voz dizia assim, mas a Bíblia diz que você não deve fazer, né? Não deve assumir uma dívida que não é sua, né? E eu então aceitei, né? Em consideração a que ele era irmão, eu aceitei. Levou 3 anos, irmãos, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aquilo me atormentou durante 3 anos até terminar aquele contrato, né, que a gente tinha feito, porque eu pensei assim, mas eu fiz uma coisa errada. Então, como eu me senti muito atormentada com aquilo que eu fiz, depois que terminou aquilo, eu disse, nunca mais vou ser fiadora de ninguém. E é difícil, é complicado isso, né, irmãos? Porque às vezes a gente vê que as pessoas precisam de uma ajuda, de um auxílio, né, para adquirir alguma coisa, para poder fazer alguma coisa. Mas quando a Bíblia diz, não faça isso, né? Então você não deve fazer, porque Deus sabe o que é melhor, Deus sabe como vai talvez acabar aquilo, né? Daí eu sempre pensava, mas se esse irmão não pagar, eu vou ter que pagar, e como é que eu vou pagar, né? Então, de repente, às vezes a gente faz uma coisa que a gente mesmo não tem condições de assumir. Por isso que Deus dá o conselho para nós e adverte nós, né? Então a gente tem que levar muito em conta tudo que Deus fala para nós, realmente levar a sério isso, né?
Então, assim, encerrando as palavras dessa mensagem, irmãos, eu queria dizer que a história dessa mulher realmente é um exemplo para cada um de nós, né? Para que realmente a gente possa saber sempre gerenciar o nosso tempo, os nossos recursos e os dons que Deus dá para cada um de nós. Porque a gente tendo a sabedoria de Deus na nossa vida, mas eu sei por nós, a gente aprende, né, com Jesus a gerenciar tudo aquilo que a gente tem, nossos recursos, nossos dons, né? Porque quando a gente sabe gerenciar tudo isso que Deus nos dá, a gente vai ser muito útil na obra de Deus. A gente vai só ajudar, favorecer, né, a igreja, as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E isso é muito importante, irmãos. Eu sei por nós, antes de nós entrarmos na igreja, de conhecermos a verdade, nós tinha dívidas financeiras, irmãos, bem alto até, sabe, dívidas, e a gente não conseguia nunca se livrar daquelas dívidas. E depois que a gente entrou para a igreja, começou a aprender a palavra de Deus, começou a receber sabedoria, aos poucos, irmãos, não foi em 1 ano, foi em 2 anos, quase 5 a 3 anos a gente liquidou todas as dívidas. E hoje a gente vive tranquilamente sem dívida nenhuma, sabe? A gente tem o cuidado de realmente gerenciar a nossa vida até o passo que a gente pode dar, né? Isso tudo a gente aprende, é um aprendizado. Porque a gente vê muitas pessoas hoje vivendo com dívidas e sofrendo por causa disso, né? Sofrem, quem não sofre, vem juros sobre juros, né? E a gente não tem mais tranquilidade na vida, a gente não tem mais paz, né? Então a melhor coisa, irmãos, eu digo assim por experiência, é viver conforme os conselhos de Deus, receber a sabedoria, orar para que Deus nos dê sempre sabedoria, né? Para vivermos a nossa vida, termos paz e alegria, porque é isso que Deus quer. Não quer dizer que nesse mundo, em meio a esse mundo que nós vivemos de tantas tristezas, né? Tanto sofrimento, às vezes a gente fica assim, traumatizada de ouvir certas notícias. Eu fico às vezes até meio deprimida, sabe? Quando eu ouço, às vezes, algumas notícias, de ver como as coisas estão e como as pessoas estão vivendo neste mundo. Ainda agora, sexta-feira a gente leu o jornal, e às vezes a gente lê no jornal, a gente não assiste muito jornal na TV, já porque eu não gosto, é só coisa ruim, né? Então a gente leu o jornal, entrou um homem lá, não sei se vocês souberam dessa notícia, lá nas lojas Daiane, lá de Dois Irmãos, né, que fica na loja Daiane, e entrou na fábrica e matou matou a sua namorada, né? Então, assim, eu não sei se alguém ouviu essa notícia, por causa que ela não queria o relacionamento, acredito uma coisa assim, sabe? Então é coisa assim triste que as pessoas estão fazendo, mas a gente vê tudo isso que são pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o amor de Deus. Porque o amor de Deus não faz as pessoas fazerem isso, praticar essas coisas, né? Então todas as coisas ruins que a gente vê ao redor é porque as pessoas não conhecem a Deus. E eu fico feliz, sabe, irmãos? Fico muito feliz, eu acredito que vocês também. Porque a gente um dia conheceu a Deus. E a gente está trilhando neste caminho para ser cada vez melhor, né? Para ser transformada todos os dias. Porque a gente sabe que o nosso caráter ele tem que ser transformado todos os dias. Porque nós somos pecadores ainda. Tem tantas áreas da nossa vida que a gente tem que transformar e mudar ainda, né, irmãos? Que é impressionante. A gente, começando a estudar lá em casa com a minha família, né, quantas coisas a gente ainda tem que mudar. E uma das coisas que a gente está levando muito a sério é a alimentação, né, irmãos? A alimentação errada com que a gente foi criada e que a gente tem que mudar. Minha irmã ali leu a historinha para as crianças, achei tão lindo sobre o jejum, né? São coisas que a gente está aprendendo e passando para os nossos pequenininhos e isso é maravilhoso, né? Porque realmente a gente, quanto mais a gente mudar e quanto mais a gente melhorar a nossa vida, mais perto de Jesus nós vamos estar, né? Então eu desejo para essa igreja, que eu acredito que é muito abençoada, não é uma igreja que eu vejo que é pequena, mas está cheinha e isso é muito abençoado, irmãos, que a gente possa sempre seguir nesse caminho e que nada faça a gente desanimar e desistir de estar aqui, na casa de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos levar para o céu, né? Para um dia vivermos juntos e eternamente no lar onde a gente não vai mais ter esse sofrimento que a gente tem aqui, mas vamos já desfrutar o céu aqui na terra, nos nossos lares. É o que eu desejo para cada um de nós nessa manhã. Já podemos ver.
Obrigada, Pai amado, Pai bondoso, por este momento tão agradável e tão gostoso que estivemos aqui junto, estudando a Tua Palavra, Senhor. Amém. Realmente sabemos, Pai, e temos a certeza que estar ao Teu lado é a melhor escolha para a nossa vida. Porque sabemos que da Tua Palavra vem sabedoria, Senhor, que vem ensinamentos que nós devemos pôr em prática na nossa vida para podermos nos santificar a cada dia e termos a certeza que vamos permanecer neste caminho ao Teu lado até o Senhor voltar para nos buscar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando essa igreja a cada dia, cada família aqui representada. Que nós possamos sempre sentir o desejo de estudar a Tua Palavra, de estar contigo a cada dia, de ouvir os Teus conselhos e praticar aquilo que o Senhor nos pede. Porque sabemos que é a melhor coisa para encontrarmos a verdadeira felicidade, Senhor. Fica com cada um de nós no restante desse dia. Nos dê a Tua paz e alegria que vem somente de Ti, a verdadeira felicidade. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.